Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje decidi gravar na parede diferente, porque fazia muito tempo que eu não aparecia só essa parede, né? Então decidi gravar só nela hoje. Estou aqui para falar da minha experiência hoje, lendo mais um livro por mês. Porque por muito tempo eu sempre achei que era uma coisa muito complicada. Eu ficava vendo um monte de gente lendo vários ao mesmo tempo lá estou lendo vários livros e eu ficava, como isso é possível? Como vocês conseguem fazer isso? E aí eu me deparei com um problema e que pela necessidade eu precisei ler mais de um livro por vez. Então eu vou contar um pouquinho sobre o porquê que eu fiz isso, o que eu achei, quantos livros eu li e mais informações sobre isso. Mas antes de partir para essa parte, redes sociais estão linkadas aqui embaixo. Qualquer coisa é só seguir lá. Como eu tô falando de leituras e se você quiser saber quais livros que eu estou lendo, o meu Scoob também tá linkado aqui embaixo. É só você clicar no link que vai direcionar pra lá. E eu sempre atualizando lá quando eu termino de ler, né? E coloco algumas opiniões também do que eu tô achando à medida que eu vou lendo. Então se você quiser acompanhar, achar legal ver essa parte também, o link também tá aqui embaixo. Além disso, para quem quiser conhecer o que eu escrevo, já lancei, eu tenho um conto na Amazon, certo? Esse aqui, Post-it pra você. E eu lancei um outro livro na Amazon também, o nome dele é Onde Está Jess, esse aqui. E ele também já está disponível lá, o link também já vai estar ali embaixo para acesso. Se você quiser comprar pela Amazon, ele também está disponível no Kindle Unlimited. Agora eu tenho 2 histórias lá pra vocês, certo? Então, vamos para o vídeo. Primeiro, por que eu decidi ler 2 livros de uma vez? No começo desse ano eu coloquei na verdade em uma das metas ler Senhor dos Anéis. Era um livro que eu não tinha vontade de ler, até que minha amiga falou, eu tô me desfazendo de algumas coisas porque eu preciso de espaço e se você quiser, você quer esse livro? Falei, bom, se fosse pra eu comprar, eu não iria comprar esse livro e não leria. Mas como ela me ofereceu, eu falei, tá bom, vamos ver. Aquela coisa é o destino falando pra eu dar uma chance. Foi basicamente isso que eu pensei. Então eu decidi pegar o livro com ela pra ler. Só que, quando eu peguei o livro, eu me assustei com o tamanho. Ele é muito grande. Tá aqui, ó. Ele é muito grande. É esse aqui, tá escrito embaixo. É esse tamanho de livro. E como já é um livro que eu não tinha interesse em ler, eu falei, eu vou demorar muito, com certeza, se eu ficar só nele. E então, foi quando eu decidi ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu fiquei pensando nisso de, cara, mesmo que eu dedique 30 minutos todo dia pra terminar esse livro, eu vou ficar, no máximo, um mês inteiro lendo ele. E eu não queria isso, porque senão ia atrasar todas as leituras. E uma das metas desse ano são ler 28 livros também. E se eu ficasse só nele por um mês, eu teria que compensar muito depois. Então eu falei, bom, já que também está na minha meta tentar fazer isso esse ano, por que não com isso aqui, né? Por que não com esse livro? Então eu decidi fazer isso. E aí, quando eu decidi fazer isso, eu pedi até dicas no meu Instagram e tal. Muitas pessoas falaram, lê um de manhã e o outro de noite antes de dormir, divide as leituras e tal. E eu achei interessante. Mas eu tenho feito diferente. Eu vou contar depois, lá pro final do vídeo, mas no final eu vou contar como eu tenho feito. Enquanto eu tava lendo esse livro aqui, né, O Senhor dos Anéis, no momento, eu estou na página 154, de 1200 e alguma coisa. Tá bem longe de acabar, mas eu tô perto de acabar o livro 1, o que já é um grande marco, porque eu já não queria ler, já tava achando o livro chato por causa da excessiva descrição que tem nesse livro. É muito exagerado, mas eu entendo o ponto, né? O livro foi escrito há muito tempo atrás, faz sentido ter essa quantidade de descrição das coisas, mas eu ainda acho um exagero narrar um parágrafo desse tamanho só pra explicar que tipo de árvores estão ao redor. E narrar não só, tipo, os nomes das árvores, mas especificamente todos os detalhes do tronco da árvore. Eu acho desnecessário, mas é compreensível pelo tempo. Porém,
Com isso dito, eu já tô meio caminho andado, já comecei a ler bastante. E durante a leitura desse livro, eu li mais 2 ao mesmo tempo. Eu li O Ódio que Você Semeia e Eu Não Sei Quem Você É. Eu li esses 2 livros, eles vão estar aqui no canal em algum momento. Em breve, eu vou fazer resenha sobre eles em algum momento aí. Eu li esses 2 livros enquanto li O Senhor dos Anéis. E eu acho que fazer isso foi a melhor coisa que eu fiz, porque enquanto eu lia esse, eu tava lendo aqueles ali também, eu consegui adiantar bastante a minha leitura, né? Eu li 2 livros nesse meio tempo, enquanto ainda tava lendo esse aqui. Eu consegui manter bem a minha meta de leitura, sabe? Diária, de ler um pouquinho todo dia, porque querendo ou não, eu tinha que ler esse ou eu tinha que ler aqueles. Então, assim, não é que eu não tinha o que ler, sabe? Então, foi muito legal, isso foi uma experiência interessante. E aí, o que eu decidi fazer? Por que eu li esses 2 livros? E quais são os livros que eu pretendo ler em seguida? Como esse livro, O Senhor dos Anéis, é fantasia, e é uma fantasia muito pesada, porque tem muita informação, é muito grande, eu decidi não ler nenhum livro de fantasia enquanto estou lendo O Senhor dos Anéis. Eu amo fantasia, tem vários livros de fantasia na fila, esperando, né? São continuações de outros livros que eu já comecei a ler, que eu quero muito terminar. Eu quero muito prosseguir com a história para ver o que vai acontecer, mas eu achei que não fosse interessante misturar 2 fantasias, tá? Que é bem diferente. Às vezes esse aqui é uma fantasia mais voltada para tal coisa e a outra é outro nível, sabe? Não teria como mesclar personagens ou ambientes. Mas eu preferi fazer assim, porque eu acho que ficaria mais fácil de imergir nessa história aqui por ser fantasia, enquanto eu tô lendo outros que não são. E nesse meio tempo, eu li esses 2 livros que eu mostrei e eu também tô lendo já o 3º livro junto com esse aqui. E eu imagino que muitos dos próximos livros eu ainda vou estar lendo Senhor dos Anéis, porque eu tô lendo muito devagar esse aqui. Exatamente por ser maçante e ser cansativa a quantidade de descrições, né, como eu falei. E eu tô lendo A Garota que Não Se Calou. Vou colocar aqui a capinha. É esse aqui. É porque tá longe, eu não vou pegar. É esse aqui. Eu já tô lendo esse livro ainda também. E esses 3, como vocês podem ver, eles não são de fantasia. Um é de mistério e os outros 2 não têm elementos de fantasia, né? Se passam em como se fosse assim, no nosso dia a dia atual. São histórias atuais, assim. Então, não correu o risco de mesclar com esse aqui. Porém, nesses livros, eu acho que desses 3, né, inclusive com o que eu tô lendo agora, o que eu li mais rápido foi O Ódio que Você Semeia. Eu tive mais vontade de entender e saber o que aconteceu no final da história do que com os outros 2. Depois eu também vou falar mais sobre ele no vídeo dele, não vou falar muito sobre. Mas eu percebi que ele foi um dos que eu mais engatei na leitura, sabe? E eu acho que eu entrei numa ressaca literária. E por essa questão de estar lendo mais um livro ao mesmo tempo, eu senti que eu tava deixando aquela vontade de ler realmente, sabe? Eu acho que por um momento eu senti muito, tipo, eu tenho que ler porque eu preciso acabar esse livro, porque eu tenho que ler porque eu preciso adiantar a quantidade de livros que eu preciso ler, eu preciso adiantar a história pra poder falar sobre ela. Então eu meio que senti essa pressão. Com O Senhor dos Anéis também. Então tiveram momentos em que eu tava lendo O Senhor dos Anéis, eu tive que ler a mesma página umas 5 vezes, porque eu não conseguia me concentrar. Por já não ser um gênero que eu... Não gênero, mas já por não ser uma história que eu já não tinha vontade, mas também pela pressão de querer acabar logo, porque é um livro muito grande e parece que eu não vou terminar nunca. Parece que quanto mais eu leio, mais longe de terminar eu fico. Então é uma sensação muito esquisita e eu tenho lido muito devagar todos os livros ultimamente. Então eu não sei quanto tempo isso aqui vai levar e eu tô ficando um pouco preocupada. Eu queria terminar esse livro antes de junho, mas eu acho totalmente impossível, porque eu tô lendo muito devagar, realmente por não conseguir me concentrar de verdade. Os outros eu tô encaminhando, mas eu também tô lendo igualmente devagar. Às vezes tem dia que eu leio só por ler e espero que aquele capítulo que eu li não seja importante de alguma forma, porque eu não prestei atenção. Tem acontecido isso muito recentemente e não é uma coisa boa, pelo menos eu não acho que seja uma coisa boa. Eu tenho lido pra contar a página e não pra realmente aproveitar a leitura. Então esse é um ponto negativo que eu senti enquanto estava lendo vários livros ao mesmo tempo, né? Vamos colocar vários
pela sequência, né? E também por estar lendo dois, assim, que são totalmente distintos. Mas, essa questão de ser diferente, eu vi algumas pessoas que leem, que têm costume de ler livros diferentes ao mesmo tempo, fazendo isso. Enquanto lia um livro de mistério, um outro era sobre romance. Nunca lendo o mesmo gênero ao mesmo tempo. E depois que eu vi que eles faziam isso, que era o recomendado, eu falei, bom, eu acertei desde o começo. Mas eu acho que isso de perder a vontade de querer ler pra terminar, porque eu preciso, atrapalhou muito ultimamente. Tem mudado. Eu tenho sentido mais vontade de ler esses dias, a leitora que lê, graças a Deus. E tem sido mais interessante. Porém, eu ainda tenho mais interesse em algumas outras histórias, eu acho que também isso influencia. Você está muito mais curioso para ler uma história do que a outra. Tanto é que na semana, no período que eu tava lendo O Ódio que Você Semeia, eu li mais dele do que o do Senhor dos Anéis. Eu teve um final de semana que eu li o dia inteiro O Ódio que Você Semeia, porque eu queria muito terminar, tava muito interessada na história. Então, isso influencia com certeza. A vontade de ler aquela história também ajuda bastante. Com isso, o que eu tenho feito ultimamente? Eu decidi que não adianta eu ficar forçando a leitura de uma coisa que eu não tô tão interessada, mas assim, que eu tenho vontade de conhecer. É uma coisa muito esquisita, é uma linha muito tênue entre não tô afim e quero conhecer a história, sabe? É uma linha muito, muito tênue. E não é que eu não pretendo abandonar O Senhor dos Anéis. Não vou mentir que já pensei várias vezes em simplesmente largar esse livro do lado ali, usar de peso de papel e é isso. Eu não pretendo abandonar, de verdade. Eu quero terminar de ler, eu quero... E é uma meta desse ano de pelo menos conhecer essa história, né? Pra saber do que todo mundo fala e tal. Até agora eu não tenho nada de positivo pra dizer, sabe? Sobre o livro. Pra mim é muito chato, muito maçante, tem umas coisas muito desnecessárias, é muito irritante. Me dá sono, os personagens são chatos. Mas... é aquela coisa, eu vou ler pra falar que é ruim com propriedade. Mentira. Eu tô lendo e eu quero terminar de ler esse. Eu não pretendo deixar de lado. Isso é uma coisa que eu sou muito orgulhosa em mim, sabe? Eu comecei a ler um livro, eu vou terminar. Eu posso não estar gostando da história, a história pode não estar me agradando, mas eu vou terminar. Porque eu quero chegar ao final. Porque como eu sempre falo, toda história merece ser lida e toda história merece que a gente dê uma chance pra que ela seja conhecida. Por mais que você não goste, eu acho isso, tá? Minha opinião. É o que eu sinto. Então, eu pretendo ler sim até o final. E eu tenho vários outros livros pra ler em conjunto com esse aqui. Tem outros que eu tô muito mais curiosa pra ler do que esse. Porém, eu determinei uma meta e é uma coisa que tem funcionado nesses últimos dias. Eu decidi que, segunda a sexta, eu vou dar prioridade aos outros livros. No caso, esses livros aqui, que eu já terminei, o que eu tô lendo e os próximos que estão guardados na minha gaveta de sequência. A gaveta da sequência dos livros. Segunda a sexta eu vou dar prioridade a eles. Segunda a sexta é o dia que eu vou ler esses livros e não vou me preocupar com esse aqui e só aproveitar a leitura dos outros. Porque, na verdade, eu devia ter feito o contrário, mas eu acho que por esse aqui ser um livro que eu vou precisar dar muito mais atenção, vou precisar dar muito mais assim, um esforço para ler, eu decidi ler ele só nos fins de semana. Então, sábado e domingo é o dia que eu leio O Senhor dos Anéis. E para compensar, por eu ler só 2 dias da semana esse aqui, eu leio mais tempo do que eu leio os outros durante a semana. Então, durante a semana, eu leio os outros 30 minutos todos os dias. Segunda a sexta, 30 minutinhos. Esse aqui, eu leio 40 minutos. 10 minutos a mais. É pouco, se você vai pensar. Talvez. Mas eu tentei ler 45 minutos desse livro e eu dormi. Eu literalmente dormi com o livro do meu lado. Eu tava sentada, encostei o livro assim pra ler e dormi com ele apoiado. Foi uma cena horrorosa. Eu dormi com esse peso no meu braço. Porque eu tava tentando ler um pouco mais. Então, assim, foi um teste também pra mim nesse período ver essas questões de como eu consigo fazer isso, como eu consigo organizar o tempo, porque eu quero dar atenção para os 2 livros, eu ainda preciso fazer as outras coisas. Então, isso foi o que eu decidi fazer. Tem muita gente, por que você não lê de manhã um e de noite o outro? Porque pra mim não vai funcionar. Eu tenho certeza que se eu for ler esse aqui de manhã e o outro de noite, eu não vou ter saco pra ler o outro. Porque a leitura desse aqui já é pesada, sabe? Já é
como a língua, a forma que foi escrito já é meio antiga, as falas já são meio formais demais, como eu disse, já tem muita descrição, são parágrafos gigantescos, então eu preferi fazer dessa forma. Então, final de semana, quem me segue no Scooby sempre vê que no final, no sábado e domingo, eu posto a atualização de leitura desse livro. E lógico que assim, eu determinei 40 minutos porque foi um teste que eu fiz e foi o tempo que eu consegui me concentrar para ler esse livro. Mas lógico, se eu tiver lido 40 minutos de manhã e tiver a fim de ler mais tarde, eu vou seguir com isso. É uma rotina que é um hábito, tipo assim, é uma rotina que eu decidi fazer para dar conta de ler os 2 livros ao mesmo tempo e não perder tempo com isso, de ler um pouco agora, ler um pouco do outro e ficar mesclando. Eu acho que é mais fácil para mim concentrar na leitura se eu tiver durante a semana lendo um e focar o final de semana para ler esse aqui. É isso que eu decidi fazer e eu acho que tem funcionado até então, né? Eu não dormi lendo 40 minutos durante o final de semana. Um ponto positivo aí. Mas, de qualquer forma, o que eu tô achando dessa experiência? É interessante. Como eu comentei ao longo do vídeo, né? Eu já falei vários pontos positivos e negativos que eu vi fazendo isso, um negócio que eu não estava acostumada a fazer, né? Uma coisa que eu sempre achei que seria muito complicado, que era uma coisa de outro mundo, que quem fazia isso que eu tinha um dom especial, porque eu nunca imaginei que conseguiria fazer isso. Mas é muito interessante seguir com isso e você aprender o seu ritmo de leitura. É muito bom por esse sentido, sabe? Se eu pudesse dar um recado pra quem quer fazer a mesma coisa, quer ler 2 livros ao mesmo tempo, mas não tem coragem ou não sabe se vai conseguir, tenta. Se você não quiser... Eu fui muito extremo, né? Eu fui literalmente muito extremo. Eu peguei um livro gigantesco pra tentar fazer isso. Eu podia ter pego 2 mais leves, né? Menores, pra fazer isso e testar ver se eu conseguia fazer. Mas eu acho que pra mim só funcionou porque eu peguei um livro extremo. Senão eu não teria lido 2 ao mesmo tempo de jeito nenhum, porque um livro mais singelo, mais fino, eu teria lido muito mais rápido, então seria a questão de de segunda a sexta ler todo um livro e no sábado e domingo começar o outro praticamente. Então não daria certo. Então se você quer tentar, testa com livros pequenos, talvez pra você dê certo. Ou faça que nem eu, pegue um grandão aí e se esforce pra procurar o meio termo. Porque a questão também é equilíbrio, é você ter um pouco dos 2 e não deixar um de lado e focar mais no outro. Isso é uma coisa que tem que ser muito trabalhada, pelo menos eu achei a parte mais complicada. Porque quando eu tava lendo o livro de mistério, teve uma hora que eu só fui, porque eu queria muito saber o que estava acontecendo, eu queria muito saber o desfecho da história. Então eu só peguei o embalo e fui. Mas ultimamente eu tenho me segurado mais pra ler o tempo certinho e seguir com esse cronograma, até porque eu acho que leitura também é muito de rotina. Então, se a partir do momento em que você sai um pouco, você deixa de ler, ou talvez ler um pouco mais naquele momento sem poder, você perde um pouco do que você estava construindo aos pouquinhos. Então, eu acho que é isso que pode ser feito. E essa foi a minha opinião, tá? Eu falei que ia fazer um vlog de leitura do Senhor dos Anéis, porém eu não me sinto confortável filmando enquanto eu tô lendo. É um negócio que eu tentei, eu até gravei um, né? Eu deixei gravando, mas eu não me senti confortável. Então eu prefiro fazer vídeos assim, que eu posso falar mais sobre o que eu tô achando e comentar sobre isso de forma mais solta. Eu me incomodei um pouco, talvez é porque deve ser falta de costume também de fazer esse tipo de vídeo, assim, de vlogs e tal. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem sabe em algum outro momento eu consiga, porque né, tem muito livro pra ir ainda, tem coisa demais pra acontecer, então quem sabe eu consiga, assim, gravar mais pra frente um vlog de leitura lendo aquele trombolho ali, aquele tijolo gigantesco. Então é isso, eu vejo vocês em um próximo vídeo, espero que tenham gostado. Se você já leu O Senhor dos Anéis, deixa ali embaixo a sua opinião, eu adoraria saber. Se você tem costume de ler 2 livros ao mesmo tempo, comenta também assim, aqui embaixo como é que foi que você criou esse hábito, como é que você desenvolveu isso, o que você achou. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau!